Aí você se pergunta, se existe Linux Lite, Linux Mint, Fairy OS, Puppy OS, Elementary OS, por que usar Ubuntu? Olá, seja bem-vindo aqui ao canal Hacker Linux, eu sou o Hacker e nesse vídeo eu vou tentar responder por que usar Ubuntu. E eu já resumiria esse vídeo em uma palavra, solidez. Mas vamos conversar um pouco melhor sobre isso nesse vídeo. Já aproveita para comentar pinguim aí nos comentários e dá um like nesse vídeo. Primeiramente, o Ubuntu é uma distribuição Linux que começou no ano de 2004. Ela foi fundada por Mark Shuttleworth, que na verdade criou uma empresa chamada Canonical, que criou essa distribuição Linux Ubuntu. Mark Shuttleworth é um sul-africano que fez a sua fortuna, ou grande parte dela, vendendo uma empresa de segurança chamada Taut. Se eu não me engano, no ano de 1998, mas se a data estiver errada, eu vou deixar aqui, pois eu não fiz roteiro para esse vídeo. Após vender essa empresa por alguns milhões de dólares, ele fez uma viagem para o espaço e também fez uma viagem para a Antártica. E nessa viagem para a Antártica, ele leu manuscritos do Debian. Então ele resolveu desenvolver uma distribuição Linux baseada no sólido, robusto e estável Debian. Assim surgiu a Canonical, a empresa que é a detentora dos direitos do Ubuntu, essa distribuição Linux que traz o nome como, digamos que, um ensinamento da cultura ali do Zulu da África do Sul, que em resumo significa nós somos porque todos são, nós queremos, alguma coisa assim. Essa distribuição Linux começou no ano de 2004, baseada no Debian, trazendo, digamos que, uma facilidade para o usuário final que quer utilizar um sistema operacional Linux no seu desktop. Um sistema livre de vírus, fácil de usar, leve, por aí vai. Tendo suporte a diversos hardwares, sendo fácil de instalar, configurar, eles chegaram ao ponto de distribuir CDs, DVDs aí com o Ubuntu instalado para quem quisesse instalar na sua máquina. Isso fez com que o Ubuntu se tornasse uma distribuição Linux rapidamente difundida no mundo tecnológico. E com o passar do tempo eles desenvolveram a própria interface gráfica deles, chamada Unity. O Unity era, digamos que, umas modificações do GNOME. E o Ubuntu passou a ser tão difundido no mundo Linux que ele se tornou sinônimo do Linux. Muita gente até hoje, quando você comenta sobre Linux, vem à cabeça a interface ali do Unity, o dock na lateral e o Ubuntu, mas mal sabem eles que o Linux possui diversas outras interfaces gráficas, diversas outras distribuições Linux. Eu mesmo, quando cheguei, pensava que o Ubuntu era Linux e Linux era Ubuntu e somente isso. Depois eu fui descobrir que existiam outros sistemas. Bom, e por que no início do vídeo eu disse que a solidez era o ponto forte do Ubuntu? O Ubuntu é mantido pela Canonical, que é uma mega empresa de tecnologia open source, que vende modelos aí de, digamos, suporte para empresas, servidores e por aí vai. Por isso, a Canonical tem toda uma preocupação no desenvolvimento do Ubuntu, no momento de entregar tecnologias novas. Isso significa que eles só implementam tecnologias que estão de fato maduras para o usuário final. Eles demoraram a implementar o Wayland. Eles não vão implementar o GNOME 40, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo, a versão 21.04 está vindo com o GNOME na versão 3.38, com programas na versão do GNOME 40. Por quê? Eles têm toda uma preocupação com o seu ecossistema, já que eles trabalham na parte corporativa. Eles não podem sair entregando uma mistura qualquer de uma tecnologia recém-saída se ela não é madura o suficiente para que eles possam vender a mesma para os seus clientes. Isso torna o Ubuntu um sistema estável, um sistema robusto e um sistema preocupado com quem está utilizando, mais do que uma comunidade, do que um sistema que é desenvolvido por 2, 3, 4, 5 pessoas. Bom, a Canonical tem os seus erros e os seus acertos. Ela resolveu, por exemplo, parar o desenvolvimento do Unity 8, pois ela percebeu que a sua margem de lucro não estava ali.
Só que ela já tinha gasto muito dinheiro com o desenvolvimento do mesmo, ela o abandonou e ele ficou largado às traças, e na verdade continua largado às traças, pois a comunidade UBports o pegou para desenvolver, disse que ia empacotar ele para o Debian, e eu já noticiei isso, inclusive aqui no canal, já há mais de um ano. E até hoje ele não chegou no Debian e nem em distribuição Linux nenhuma que eu tenha notícia. Ela também foi remando contra a maré. Enquanto todo mundo passou a adotar os Flatpaks, ela partiu para os pacotes Snaps, um formato próprio que ela está investindo. Ela tentou ir por esse lado também quando a comunidade adotou o Wayland, ela tentou ir para o Mir. Porém, ela acabou cortando os gastos também do desenvolvimento do Mir, ou diminuiu, né? Atualmente o Mir é mais aí para a parte de server, IoT, por aí vai. Então ela acabou adotando e vai adotar o Wayland como as demais distribuições Linux. Bom, no momento que eu estou gravando esse vídeo, a versão oficial do Ubuntu é com GNOME Shell. Porém, ele possui os flavors do Ubuntu, que são o Ubuntu com outras interfaces gráficas, com XFCE, KDE, MAT, DDE. DDE eu acho que não tem ainda um flavor oficial. E está para surgir também um flavor oficial com o Unity 7, a interface que foi abandonada por eles há alguns anos atrás. Vamos ver se isso vai acontecer. Inclusive eu fiz um vídeo aqui no canal falando sobre isso. E outro ponto forte do Ubuntu que está ligado à solidez é que se nenhuma catástrofe acontecer daqui a 10 anos, você ainda terá o Ubuntu existindo como distribuição Linux, como opção para você instalar na sua máquina. Já outras distribuições Linux que são mantidas por pequenas comunidades ou desenvolvedores podem deixar de existir. Como no meu caso, quando eu cheguei no mundo Linux, eu já estava usando o Ubuntu, cheguei pelo Ubuntu, mas eu já tinha lido em alguns fóruns na internet e tudo mais, que você iniciava pelo Ubuntu e logo você deveria escolher uma outra distribuição Linux, pois o Ubuntu era, na verdade, a porta de entrada no mundo Linux. E eu estava planejando ir para o Arch Linux, e eu lembro o Mandriva. Só que, para minha surpresa, em 2 meses que eu estava ali analisando qual outra distribuição Linux testar, o Mandriva deixou de existir. O Mandriva morreu. Se eu tivesse adotado o Mandriva como minha distribuição Linux, eu tinha ficado muito... Bom, então, você escolheu uma distribuição Linux que é mantida por uma comunidade ou por um grupo pequeno, você pode ter o azar da mesma ser descontinuada e do nada você ter que mudar de sistema, pois ele não vai ter mais suporte. Bom, isso ainda não aconteceu comigo, de eu estar utilizando um sistema e ter que trocar, ter que abandonar porque ele deixou de existir e não terá mais suporte. Se isso já aconteceu com você, deixa aqui nos comentários. Com certeza deve ser uma situação bem chata. E com o Ubuntu você não tem grandes chances disso acontecer, né? A não ser que a Canonical quebre ou aconteça alguma coisa dela ser vendida para uma empresa que resolva fechar o Ubuntu, que resolva fechar, no caso assim, colocar ele tipo o modelo da Red Hat, que você tem que pagar para você ter acesso e por aí vai. Fora isso, há uma grande possibilidade de daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, aí eu não vou falar um tempo maior, pois não sei o tempo de duração das empresas, mas você tem uma grande possibilidade dele estar existindo daqui a 10 anos. Se você escolher um exemplo, um Linux Lite da vida, um Feren OS, quem garante? Tomara que eles virem empresas, que eles cresçam. O Feren OS é um sistema que eu tenho utilizado em Dual Boot no meu outro SSD, tenho gostado muito. Tomara que ele cresça, que ele vire uma empresa, assim como é o Linux Mint, mas quem garante? É o risco. Então, a solidez do Ubuntu, além da disponibilidade dos seus programas em pacote .deb, tudo bem que agora com os snaps e flatpaks isso está ficando um pouquinho de lado, pois todas as distribuições Linux vão ter acesso a todos os programas através disso, né? Pelo menos teoricamente falando. Mas quando você vê uma empresa chegando no mundo Linux, ela costuma empacotar o seu programa em pacote .deb, e quando ela quer empacotar em outro formato também, ela escolhe o RPM, mas normalmente ela escolhe primeiramente o pacote .deb, depois o RPM. E aí depois ela empacota para as outras distribuições Linux, o pessoal se vira para colocar nos seus repositórios.
Além do mais, o Ubuntu também tem 2 versões por ano, uma em abril e uma no mês de outubro, sendo que de 2 em 2 anos, no mês de abril, é lançado uma LTS, que se chama aí a Long Term Support. É uma versão com um suporte mais longo, voltado para áreas corporativas, com suporte aí de 5 anos. Exceto a versão, acho que 1804, que ganhou 10 anos de suporte, pois a Red Hat tinha acabado de ser vendida para a IBM, e aí o Max Sutterolf, que é o criador aí da Canonical do Ubuntu, fez essa jogada para tentar atrair um público maior, uns clientes aí que eram da Red Hat. Fora isso, ele costuma vir com essas versões, né, em abril de cada 2 em 2 anos. No caso, a última LTS foi a 2004 e a próxima LTS será a 2204 e depois a 2404, 2604, 2804 e então a 3004. E as versões de outubro costumam vir com 1 ano de suporte. Falem bem, falem mal, mas o instalador do Ubuntu costuma ser utilizado por diversas outras distribuições Linux baseadas nele, assim como o seu instalador de drives, também costuma ser utilizado por diversas outras distribuições. Dificilmente uma distribuição vai criar uma solução própria para instalação ou até mesmo para instalação dos drives. Eles costumam utilizar, inclusive, os repositórios do Ubuntu. Então, o Ubuntu acaba sendo uma distribuição que se tornou mantenedora de diversas outras. Bom, esse aqui foi meu vídeo do porquê utilizar o Ubuntu, essa distribuição Linux que de tão sólida acabou inspirando diversas outras distribuições, como Linux Mint, Fairy OS, Linux Lite, Puppet OS e por aí vai. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva, dê um joinha nesse vídeo. Os vídeos aqui são toda segunda às 19 horas e quinta-feira às 20 horas. Se você já é inscrito aqui no canal, me apoie através do Padrinho, seu apoio é muito importante. Espero ver você aqui no próximo vídeo e até a próxima!